queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa de Frente com o Marcinho. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no coração de cada um de vocês. Peço que já se inscreva em nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe também todos os vídeos de evangelização da comunidade Boa Nova. E hoje eu tenho o prazer de receber uma amiga minha, amiga da comunidade, Ana Cristina. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Marcinho. É uma alegria estar aqui. Ai, que legal. É uma alegria te receber aqui, meu irmão. Obrigada. Olha, é uma jovem, né? Pelo menos eu conheci bem mais jovem, mas ela continua sendo jovem ainda, né? Vai partilhar um pouco da vida dela, um pouco da sua profissão, né? E como ela tem ajudado e como já ajudou muitas pessoas nesse âmbito de evangelização. Então vamos lá. Você é natural de onde, minha irmã? Campo Grande. Campo Grande mesmo? Sim. Daqui? Sim, Você... pertinho aqui da comunidade Boa Nova, inclusive. Sempre morei bem perto. Aonde? Ali no bairro José Abrão, perto do Tênis Clube, Detran, por ali. Então sempre bem pertinho aqui da Boa Nova. Olha, então assim, toda a sua infância, adolescência, tudo sempre foi ali, então. Tudo, sempre ligado à paróquia, que eu acho que hoje atende Boa Nova, paróquia São João Batista. Então sempre cresci nessa paróquia, nesse bairro, aqui perto, nunca saí daqui. Que legal. Estou em casa. E, Ana, como que foi então a sua experiência com Jesus? Aquela primeira experiência que a gente sempre fala. Você já nasceu assim dentro da igreja? Seus pais são católicos? Meus pais, eles são católicos, mas assim, eles não são católicos ligados a nenhum movimento, até mesmo a paróquia. Eles são aqueles que vão na missa de vez em quando, porque meu pai trabalha por plantões, então assim, muito difícil domingo ele tá em casa, ou em solenidades, então ele não tem essa questão que nós temos, né? Sim. Mas graças a Deus, uma família assim, que católica, né? Com os princípios católicos, tipo, domingo, criança vai pra igreja, por mais que eles não fossem. Então eles arrumavam, eu e meu irmão, deixavam na porta da missa, e iam pra casa, na volta ir buscar. Então assim, sempre teve isso dentro de casa, né? Mas infelizmente, por exemplo, eu não recebi o batismo na infância, como a maioria das crianças, foi eu quem pediu o batismo para a igreja. Também foi eu quem pedi para ingressar na catequese, né? Para os meus pais não era um fator importante. Entendi. Né? Eles não tinham esse entendimento comigo. Já com o meu irmão, que é um pouco mais novo, eles já tinham essa, né? Não, tem que ir para a catequese, tem que... Então eu na infância, com uns 10, 11 anos, eu já sentia a necessidade de fazer catequese. Eu sabia que as crianças se reuniam na igreja para alguma coisa, não sabia para quê, mas eu sabia que era um movimento natural. Então eu comecei Então assim, foi você que teve esse impulso, falando, eu quero ir. Sim, legal. foi eu quem pedi. E assim, a minha mãe, ela falava assim, não, depois a gente vê com a coordenadora, depois a gente vê com... E foi levando, e eu assim, muito insistente, falava, não, tem que ver logo, vamos, né? Aí eu parei um dia, a coordenadora da catequese, ela morava na minha rua. Eu parei ela e falei assim, olha, eu quero ir para a catequese, o que eu tenho que fazer? E aí ela falou assim, vai lá com o padre, conversa e vai. E aí eu entrei na catequese assim, né, sozinha. Tipo, eu fui atrás. Mas a catequese você fazia aqui na São João Batista ou fazia no lá meu bairro, no meu bairro? Seu bairro. Isso. Que era uma comunidade ligada a São João Batista, que hoje é Santa Luzia, né? Que hoje é na divisão paroquial, ela acabou indo para a paróquia Santa Luzia. Mas antes era São João Batista com o Padre Solimário. Padre Então, Solimário. Isso, e aí eu comecei a catequese, e assim que eu comecei a catequese, eu já entendi que eu precisava ser batizada. Só que o que acontece? Hoje há muita carência por parte dos catequistas em entender o quanto é importante o batismo, né? Acham que é mais um rito, E não, né? O batismo ele é o essencial, e eu já tinha essa consciência. Só que falaram assim, não, você vai fazer o batismo uma semana antes da primeira Eucaristia. Então assim, eu tinha 10, 11 anos, o catequista sempre perguntava, aqui todo mundo é batizado, né? E eu aí sempre... você, cri. Bullying, um bullying católico. E eu não era. Então, assim, isso já foi uma dificuldade muito grande, né? Porque eu era a única, literalmente, que não era batizada. Então, eu só fui receber o meu batismo aos 13, 14 anos, uma semana antes da primeira Eucaristia. Então, assim, sorte que eu não morri, né? O anjo da guarda ficou ali cuidando, porque não era filha da igreja, né? Sim. Fui receber esse sacramento só realmente antes da primeira Eucaristia. E aí, como que foi o seu... Já dá para perceber que você sempre teve essa moção de procurar as coisas de Deus, né?
Mas eu sei também que você tem um vínculo muito grande com a RCC, que nós somos filhos também da Renovação Carismática. Como que você conheceu a Renovação Carismática? Foi já tinha algum grupo de oração lá na sua comunidade? Como que foi? Então, foi assim. Eu já participava da catequese, já participava dos coroinhas, já tinha recebido, acho que a primeira Eucaristia. E na minha comunidade, infelizmente, não tem grupo de oração. Tem umas senhoras que participavam do grupo de oração, que foi fechado o grupo, né? E eu sabia que elas rezavam de um jeito diferente, mas... Mas não entendia o que era, não sabia o que era. Eu era uma adolescente, pré-adolescente. E aí eu já participava da catequese, na época eu já dava catequese sem a crisma, porque assim, tinha uma carência grande de catequistas, eu era muito ativa na paróquia. Vem pra catequese. Fui, comecei com os pequenininhos lá, dava pré-catequese e tudo mais. Só que assim, sempre tinha o que a gente fala, né? Um anseio de algo a mais, nada preenchia. Eu ia pra liturgia, eu ia pra catequese, eu ia pros coroinhas, eu ia e nada não fluía, né? Tipo, faltava alguma coisa. Isso não tinha nem grupo jovem, não tinha? Você participava Não tinha nada. Eu sabia que eu queria, mas da minha turma de catequese só eu queria. A maioria já ia obrigado pra catequese. E eu já queria, eu tava ali pra reunião de tudo que tinha na comunidade. Era reunião de ministro? Nem era ministro, eu ia. Eu ia. Você nem era, mas você ia, mas eu tava lá. Eu queria estar ali dentro da igreja, eu tinha essa necessidade. E aí um dia eu cheguei da catequese, lembro até hoje, assim, eu encontro o pessoal com Jesus, né? Sim. Eu cheguei da catequese, estava assistindo, acho que o SBT, algum canal lá, e deu um intervalo no programa que eu estava assistindo e fui zapeando, fui trocando de canal e caí na TV Canção Nova. Eu nem sei como que pegava Canção Nova, hoje nem pega mais, né? Em algumas antenas normais não pegam mais. Mas pegou, né? O Espírito Santo, ele age da forma que ele quer, da hora que ele quer. E aí eu coloquei, e estava acontecendo um acampamento que se chama Revolução Jesus. E é um acampamento especial para os jovens. Que ano que era isso? Não lembro o ano, mas faz uns 8 anos, 9 anos mais ou menos. Sim. E ali, eu vendo aquilo acontecendo, era um pregador americano falando da teologia do corpo, de São João Paulo II. Ele estava falando em inglês e tinha uma pessoa, que eu não sabia que era missionária nem nada, que estava traduzindo o encontro. Quando eu coloquei ali na TV Canção Nova, trocando de canal, eu parei ali e falei, opa, tem alguma coisa aqui que eu acho que eu gostei, né? E ali falando de teologia do corpo e tudo mais, que é um assunto denso, né? Eu não olhava para ele, eu olhava para ela, para aquela jovem que estava traduzindo o encontro. Ela tinha um carisma, ela tinha alguma coisa que já me chamava. E eu olhava para ela e falava assim, é isso, eu quero ser igual a essa menina, eu quero ser igual a essa mulher. E eu não sabia o que era, não entendia de carisma, de renovação carismática, de nada. Mas ali, quando acabou aquela pregação, eu já nem voltei para o que eu estava assistindo, já fiquei ali mesmo, sozinha no meu quarto. Teve um momento de oração, onde eles clamaram ao batismo no Espírito Santo. Você foi pela TV? Pela televisão. Nunca tinha ido num grupo de oração. Não sabia o que era orar em línguas. Não sabia nada. O Espírito age onde quer e da forma que quer. Sim, eu tava com um copinho de leite com café, que eu amo. Olha só! Lembra até de detalhes. Sim, nossa, foi o meu dia. E ali eles clamaram o Espírito Santo e eu... Opa, é isso. E eu comecei a orar junto com eles. Ali, eu já tive um encontro pessoal com Jesus. Ali tudo mudou. Eu não ia para a igreja por ir, eu ia porque eu amava, porque eu precisava, e a minha vida mudou no mesmo dia. Então, acabou aquela pregação, já estava no final. Eu só peguei a oração praticamente. Acabou a oração, eu falei, eu quero ser igual a essa menina, porque eu sei que ela é da Canção Nova. Mas assim... Ela não tinha se identificado. Mas você já tinha ouvido falar de Canção Nova ou só bem, assim, não, vagamente? Só minha mãe assistindo o Padre Fábio de Mello, né? Como acho que todo mundo. O Padre Fábio nem é da Canção Nova, mas ele tá ali. Mas ele tinha um eu sabia que era uma lá, né? emissora. Entendi. Eu não sabia que era uma comunidade de vida e aliança, né? Hoje, Núcleo Segundo Elo, eu não sabia. Não tinha esse entendimento, não. Né? Eu sabia, naquele momento, que eu queria ser como aquela missionária, estar naquele lugar fazendo o que ela faz. Que era evangelizar. E eu era muito novinha nessa época. Tipo, não tinha nada disso na minha comunidade. Então, o que eu fiz? Acabou aquele momento de oração, eu chorando, orando em línguas, tudo
como se fosse um seminário de vida no Espírito. Fui pro meu quarto, peguei a Bíblia, falei, Jesus, fala comigo. Bíblia pastoral, bem de catequese mesmo. Abri e saiu a passagem de Mateus. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu falei, eu vou pra Canção Nova. E tipo assim, falei, eu vou pra Canção Nova, naquele dia, naquela tarde. Fui pro computador, escrevi lá, como entrar na Canção Nova. Gente, no mesmo dia, tudo isso no mesmo dia? Não, isso na hora do almoço. Tipo, o negócio aconteceu 9 horas. Gente, mas isso aí às foi 10 eu fui pro quarto. instantâneo demais. Coloquei, saiu a passagem. Ah, Entrei no site da Canção Nova, como entrar na Canção Nova. aham. Eu não tinha nenhum requisito. Nenhum dos requisitos eu tinha. Isso, Eu- você era, na época você era Menor de idade. Adolescente, né? Adolescente. Eu não tinha nenhum requisito, eu não tinha 18 anos, eu não trabalhava, eu não era da renovação pelo menos por 4, 5 anos. Eu nunca tinha ido em Cachoeira Paulista, uma dos critérios, ou participar de alguma casa de missão. Ah. Nada. Não tinha nada, Nada. Só vontade. Aí, tipo assim, você pergunta, o Espírito Santo, tá, e aí? E aí? Não tenho nada. Mas aí eu falei assim, então eu vou na casa da dona Neuza, que era uma mulher da renovação da minha comunidade, que eu sabia que ela rezava diferente, que ela ia entender. Desliguei o computador, fui lá na casa dela. Isso tudo no mesmo dia mesmo ainda? dia, aham. Eita, dia cumprido, hein? Vai Lembro lá. até hoje. Ah. Cheguei lá, falei assim, pra filha dela, falei, Paty, a dona Neuza tá aí? Ela falou assim, não, ela tá dormindo, quer que eu acorde? Falei, se puder. Tipo, Não. ainda fui bem, Tipo assim, tem que resolver o problema. é, Aí ela acordou, sentou lá comigo, lembro até hoje, lá na varandinha dela, eu falei assim, dona Neuza, eu quero ir pra Canção Nova, não tenho nenhum requisito, não participo da renovação, o que que eu faço? Meus pais não vão deixar. Tipo, vai, você fui- foi- fui tudo colocando. contra, tudo Ó, contra. tudo. Falando tipo assim, dona Neuza, resolve pra mim minha vida. Por favor. Aí ela falou assim, que lindo, tipo, ela me incentivou, ela falou assim, eu sempre vi alguma coisa diferente em você, esse anseio e tudo mais. Vamos fazer assim, semana que vem conversa com o padre. Pergunta pro padre o que ele acha disso. E aí eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, enquanto isso eu vou te dar um presente. E ela me deu a Bíblia no meu dia a dia, um livrinho, que os missionários da Canção Nova usam para fazer o estudo bíblico. Não é do Padre Jonas esse livro? Isso, do Padre Jonas, né? isso, da Canção Nova. Aham. E aí era um livrinho do Padre Jonas, é onde ele ensina a fazer o estudo Sim. bíblico. E aí eu fui para casa, ela falou assim, faz esse estudo porque é o estudo que os missionários fazem. E a Canção Nova nasceu desse método, né? Isso eu fui descobrir depois e tudo mais. E aí eu fiz aquele estudo, comecei a fazer e eu esperei semana que vem para conversar com o padre. Nisso, a minha vida girou em torno da Canção Nova. Só TV Canção Nova, só site Canção Nova, blog Canção Nova, tudo da Canção Nova e, né, liguei para o grupo de amigos Canção Nova que acontecia em Campo Grande e eles me acolheram e tudo mais. Fui conversar com o padre, deu uma semana, o anseio continuou, permaneceu. Fui pro padre, lembro até hoje, era como se eu estivesse falando pro meu pai, assim, aquele medo, né? Falei, padre, eu quero ir pra Canção Nova. E o padre olhou pra Era mim... Padre Solimário? Padre Solimário. Padre Solimário. Aham. E eu achei que ele ia me dar maior sermão, dicas, orientações. Ele falou assim, Falei, Aí ele falou assim, faz o seguinte, semana que vem a gente conversa. Tipo, eu já tinha esperado uma semana. Aí ele falou assim, semana que vem a gente conversa. Se permanecer, você chega aqui antes da missa, senta comigo que a gente vai conversar. Olha, discernimento. Né? Tipo, calma. É, E ali eu permaneci, fazendo meu estudo bíblico com a Bíblia no meu dia a dia. E na outra semana eu sentei com o padre Solimário, de novo. Falei, então, padre, permaneceu a vontade de ir para Canção Nova. Aí ele me falou assim, mas Ana, você participa da renovação? Você conhece outras comunidades? O que você conhece de comunidade? Falei, eu conheço que são pessoas que deixam tudo, vão viver em comunidade em comum, para evangelizar. No fim é isso. sim. Mas tem É, uma coisa muito por trás. sim, Um tem discernimento, é uma vocação. Aí ele falou assim, então você vai fazer o seguinte, você vai engavetar a Canção Nova e vai conhecer outras comunidades, vai para a renovação, vai se aventurar nisso. Isso que é bom ter um padre que está aberto à conversa, está Sim. aberto a nos orientar, né? Que lindo Sim. isso. Uma jovem, né? Eu era uma jovem que... Que ansiava pelas coisas de Deus. Sim. E que aquilo ali não é que não fosse o suficiente, mas não era o suficiente para mim. Para Entendi. algumas pessoas é o suficiente, mas para mim não. E aí eu fui, né?
E no primeiro retiro da renovação eu já fui servindo. Foi com o padre Paulo Ricardo, quando ele veio no retiro de carnaval, rebanhão de carnaval, na APA, lembro até hoje. Eu cheguei lá e já me chamaram para servir. Tipo, eu nunca tinha ido em nada da renovação. Nem grupo de oração você não tinha ido ainda? Nada. Como que você chegou lá e, tipo assim, o pessoal viu você, ó, essa menina tem cara de carismática, vamos chamar ela para servir. Foi isso. Falaram assim, eu tava com uma camiseta do jornalismo da UCDB. O coordenador do Ministério de Universidades Renovadas me viu. Falou, você é acadêmica? Eu falei, sou, faço faculdade na UCDB, o Leandro. Aí ele falou assim, então vem aqui me ajudar a servir aqui, porque a gente tem que vender algumas coisas para arrecadar fundos para o grupo de oração universitário, lá. E você ali na hora disse sim. Sim, porque assim, o meu encontro pessoal com Jesus foi uma mudança muito radical na minha vida. Eu caminhei em uma semana aquilo que em um ano talvez eu caminharia num grupo de oração. Com certeza. Porque assim, eu fui lendo muitas apostilas, eu fui rezando muito em cima disso, estudando a Bíblia demais, né? E aí eu comecei a servir no grupo de oração universitário, no MUR, né? Que é o ministério que eu mais amo na vida, assim, eu falo, foi o MUR que me fez ser quem eu sou, que me ensinou a ser responsável, a ser profissional de Deus, a evangelizar para os jovens na universidade. Mas isso você já estava fazendo... Eu estava no primeiro ano de faculdade. De jornalismo? Isso, primeiro ano de faculdade de jornalismo. E ali ele já me chamou para ir para o MUR, eu entrei no MUR, fui em um grupo de oração universitário que acontecia na capela do Bloco A, lembro até hoje. Cheguei Bloco lá. A, do lado direito ali, que você entra ali. A primeira capelinha, que hoje não é mais, né? Agora é na igreja, todos os eventos católicos são na igreja. A capela, ela é mais para um momento de oração sozinho e tal. Cheguei lá e a coordenadora, que também não me conhecia, ela me viu lá no grupo, tudo, rezando. E ela falou assim, eu quero conversar com você. Eu, tipo, tudo bem. Na semana que vem eu fui na conversa que ela queria ter comigo, diante do Santíssimo. E ela falou assim, Ana, Jesus me falou para te chamar para ser serva do grupo de oração. Gente, ser serva do grupo de oração é uma coisa que hoje eu falo, meu Deus, que é isso? Uma perseverança muito grande. E ali eu já comecei a servir no grupo de oração universitário, como serva do grupo do Ministério de Universidades Renovadas a nível diocesano. E aí você, nesse tempo todo, então, o restante da sua faculdade são 4 anos? Foram 4 anos. Aí você... Não fui para Canção Nova. Não foi, mas você ficou firme nesse grupo. Isso, 4 anos e até hoje eu participo do grupo de oração universitário. Só que o que aconteceu? Eu comecei a participar da APA, grupo de oração na APA, um grupo de orações paroquiais, mas ainda faltava um outro pedido do Padre Solimário, conhecer as comunidades. Então eu participava do grupo de oração universitário, que é um grupo da RCC normal, como os outros. Muita gente acha que não, mas é um grupo de oração normal, ligado à Diocese de Campo Grande da Renovação Carismática. Só que ele acontece em 20 minutos. Então eu participava do GOL, só que eu precisava conhecer uma comunidade. Então eu fui conhecer a Palavra que Salva, a comunidade de Irmão Jacis, Guarda Israel, várias comunidades. Só que qual era perto da minha casa? A Boa Nova. E aí eu trabalhava, olha só que providência. Na primeira semana de serviço, de faculdade, eu consegui um emprego na UCDB, um estágio na UCDB, e a coordenadora dos estagiários frequentava onde? A Boa Nova. Mas, Ana, na sua vida, Deus quer isso tudo rápido, hein? Tudo é rápido e precoce, hein? Tudo. Eu também olho para trás e falo, meu Deus, foi assim um boom de coisas acontecendo. Por isso que eu falo assim, às vezes, eu trabalho muito com jovens e adolescentes. Sim, até aqui, eu coordenei eu era líder de uma célula infanto-juvenil, a primeira célula Kids que teve. A gente, às vezes, marina tanto jovem, deixa ele fervendo na água morna. O jovem, ele vem com um boom, ele quer. Só que a gente fala assim, não, fica no banco um pouco, aí deixa o cara lá. Ele podia estar, sei lá, fazendo o cadastro do povo no grupo de oração, ele podia estar já na escala do banheiro, ele já podia estar... Qualquer coisa, né, na acolhida. Mas não, ele se converteu agora, né, o convertido. Vamos deixar ele ali? Aí se der a gente... E aquilo, não que ele tenha vontade fraca, mas o jovem, ele precisa de radicalidade. Sim. Né? São João Bosco ensina isso. Ele não nasceu para viver
Na essa sua coisa. época, eu imagino que era assim também. Eu vejo vocês comentando da juventude. Vocês viajavam, vocês iam para os lugares, vocês iam fazer grupo de oração na rodoviária, vocês iam para a praça. E hoje a gente tem muito medo de fazer isso com o jovem. Ah, a gente vai dar um microfone para ele, olha lá a vida que ele tem. Não... Então, assim, a gente vai marinando, vai marinando, vai marinando. E aí o que acontece? Ou ele vai para a igreja protestante, ou ele sai da igreja. Então, assim, tem essas duas, só que você dá serviço para o jovem e dá discipulado para o jovem. Sim, e acompanha, né? Dá Sim. discipulado, acompanha. Sim, Fala, filho, ó, junto. coloca embaixo da asa, vamos caminhar junto. Caminha com o tio aqui, ó. Vem comigo. Exatamente. E comigo foi assim, porque eu tinha a minha comunidade paroquial, o Padre Solimário, que era muito atencioso e estava em cima. E quando eu vim para Boa Nova, aqui a gente tem essa assistência muito grande. Porque assim, eu cheguei, já fui para a célula mista na época, e ali eu já tinha uma líder que estava comigo. Então assim, e a Canção Nova eu engavetei, né? Falei, não vou mais falar de Canção Nova, deixa a Canção Nova para lá, vou viver a Boa Nova. E como eu disse, a minha chefe era da Boa Nova, ela frequentava a Boa Nova, até hoje ela frequenta com a família dela, não é consagrada, mas ela frequenta a comunidade. Sim. E ela me falou assim, você tem que ir para o grupo de oração na Boa Nova, vamos para Boa Nova. Cheguei aqui, lembro até hoje, ela sentava ali embaixo do ar-condicionado, eu cheguei, ela já me chamou, já sentei com ela e o marido dela, e fiquei o primeiro grupo de oração aqui na Boa Nova. Entrei para o primeiro grupo, não saí mais. E aí foi... E ali, já no mesmo dia, vem aquele aviso, né? No mesmo grupo de oração. No primeiro dia que eu vim aqui, já vem aquele aviso. Quem quer se inscrever para a célula, procura lá fora a Karina. Lembra até hoje? Era a Karina. A Karina vai estar ali fora, recebendo o nome de quem quer participar de célula. Cheguei na Karina, falei, Karina, eu sou a Ana, eu quero participar de célula. Eu moro aqui e tal. Ela, Ana, não tem célula jovem aqui. O que eu posso te mandar é para uma célula mista. Eu falei, não, tudo bem. Já entrei para a célula. No primeiro grupo de oração. E aí eu comecei a participar da célula. Primeiro grupo de oração, você já está na célula. Já. Olha que providência também. No primeiro grupo de oração que eu vim, já estava tendo sorteio para o acampamento Isso juvenil. Que eu ia perguntar. Não. Vai falar que você entrou num sorteio. Você entrou no sorteio também? Não, porque bom. eu era de célula mista. Sim. Todas as células tinham direito a uma ficha para jovens. Sim, verdade. Eu nem fui para o sorteio. Eu já ganhei a ficha para fazer o acampamento. Acho que foi no mesmo mês. No mesmo mês eu já fiz acampamento jovem. No mesmo mês que você veio aqui? Primeiro mês. Você veio no primeiro grupo, você já entra numa célula e já sai com a ficha do juvenil. Olha... Deus tem pressa com você, hein, filha? Foi, tipo, eu olho assim e falo... Eu nem fui pro sorteio do acampamento, né? Graças a Deus. Eu já recebi a ficha e já fui pro acampamento juvenil. No mesmo mês ali. Os meus pais naquela loucura, né? Tipo, tudo acontecendo. Eu nunca tinha dormido fora. Fui passar 4 dias fora. Até eu tô querendo processar tudo isso. Muito rápido. Foi assim. Olha que... Deus quis assim, né? Sim, com certeza, né? Ana, e assim, a sua faculdade, né, te ajuda muito na evangelização, né? Assim, você já lembra quantos programas você já participou, ou fazendo o programa, ou participando, alguma coisa? Eu lembro que você, não sei se você tem até hoje, você tinha um programa de entrevistas, sim, não tinha? Na UCDB? Isso, que era transmitido pela TV Guanandi, né? Que é sim. a Band. Lembrar quantos e... Não lembro, eu lembro que teve esse, né, de plateia, foram 2 anos apresentando. Não lembro, aí eu vou perguntar porque eu não lembro. Era ao vivo ou era gravado? Gravado, com os alunos que faziam o dia de campus na UCDB, que era uma plateia, né? Então era um programa de extensão da UCDB para os acadêmicos de jornalismo. Eu também, na primeira semana de faculdade, já estava nele, né? Mas, gente! Foi assim, uma loucura, porque a coordenadora falou assim, mas... quem apresenta esse programa é quem está no 2º, 3º ano. Só que eu já estava no primeiro e eu tinha certa desenvoltura para TV, eu sempre gostei de TV, né? E ali eu já comecei a apresentar também o programa. Não teve muito, não teve muito suspense, rápido. Não. Foi prático, assim. Eu comecei a apresentar esse programa. Aqui na Boa Nova também, né? A gente tinha as entrevistas dos acampamentos, dos retornos do acampamento. Na própria renovação carismática também, eu sempre apresentei toda a questão de audiovisuais, né? Então,
entrevistas, a gente estava produzindo um documentário também. Terminou o documentário? Acredito que sim. Eu saí Você antes do começou processo. Eu saí Mas antes o de documentário era sobre o quê? contando a história da RCC, Aqui de Campo Grande. em Mato Grosso do Sul. Isso. Mas eu sempre estive envolvida com audiovisuais, assim, na minha história sempre foi TV, web TV, né? E agora eu tô na São José, na paróquia São José, onde a gente transmite as missas, o Terço da Misericórdia, e agora eu comecei a apresentar o Terço da Misericórdia também. Que maravilha, hein? Que chamada, hein, irmã? Que chamada, hein? Eu amo a comunicação e é uma ótima ferramenta de evangelização. Isso que eu ia falar. Nossa, como hoje em dia ainda, redes sociais, a gurizada totalmente antenada nisso, né? Sim. Não só na TV, mas em Insta, Face, Twitter, enfim. Eu, às vezes, me perco nessas coisas, né? Meus guris dominam tudo isso aí, né? Mas, enfim, Uma ótima eu fui evangelizada primeiro pela televisão, né? Eu Sim. tive meu batismo no Espírito Santo pela televisão. Então, para mim, eu falo, é uma ferramenta e tanto. E aqui eu deixo o recado para os jovens. Olha só, ela escutou o chamado de Deus. Olha como que Deus nos chama. Deus nos chama de formas diferentes. É a primeira vez que eu ouço uma pessoa que foi chamada até uma vocação pela TV. Mas Deus é assim, minha gente. Falo isso para os jovens, principalmente. Não tenham medo, né? Se lancem. Deixa Deus falar, Que né? Deus vai dar o chão, né? A gente dá os passos. Com certeza. Ana, e como assim, você é uma jovem ainda, né? A gente tava brincando aqui, você fala, eu não tô me sentindo tão jovem. Não, mas é uma jovem, sim. E como que é, Ana, hoje, ser um jovem cristão no mundo de hoje? A gente vê, assim, que o relativismo é um troço, assim, que tomou conta, né? Tudo pode, faz o que você quiser da sua vida, do seu corpo, enfim. Aí o que acontece? As mídias, né? Bom, enfim, um monte de coisa. Joga isso para os jovens, fala, faz o que você quiser. Só que na hora que o jovem está arrebentado, está estragado, ninguém ajuda. Né? A própria mídia, o mundão. Quando eu falo mundão, gente, eu não estou falando do mundo planeta, tá? Eu estou falando da forma que o povo conduz sem Deus. Deixa Deus de lado, né? Então, o mundão velho sem porteira deixa o jovem jogado lá. E aí é nós, né? Isso é nosso papel de ir buscá-los. E a gente sabe que vem estrupiado demais. Nesse sentido, Ana, qual que são as maiores barreiras, as maiores dificuldades hoje para ser um jovem cristão? Além, claro, dos bullying da vida e outros, etc e tal. Fala pra gente. Eu sempre falo para os jovens, assim, quando a gente está evangelizando a juventude, em especial a pré-adolescência, a adolescência e os mais jovenzinhos ali, que ainda não tem uma vontade forte, né? Sim. O que para mim ajudou muito, 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 foi a convivência com outros jovens que queriam a mesma coisa que eu. Então, assim, eu não posso falar para você que eu fui muito ridicularizada no mundo, que eu sofri todos os tipos de bullying, eu sofri mais na universidade, né? Mas assim, por quê? Porque como eu convivia com outros jovens que buscavam a mesma coisa que eu, nós nos ajudávamos mutuamente. Então, assim, eu frequentava lugares próprios para a santidade. Ah, né? Olha aí. Eu não tava... Dicas, viu? Eu não tava assim... eu sou do mundo, mas eu não estou no mundo. Eu vivia muito isso. Então, assim... Você tinha os problemas que todo normais, jovem passa, porém... Por você exemplo, tinha uma dificuldade de comprar roupa. Porque cristã se veste de forma cristã. Sim. Então, assim, é uma dificuldade que a gente tem. Tipo, você vai comprar uma roupa, tudo é decotado, tudo... É uma dificuldade que a gente vive, tá? Deixar de participar de um almoço de família porque você tem que servir no acampamento. Poxa, a família não entende. A gente fala assim, mas a gente vai lá salvar pessoas. Não, mas primeiro é da sua casa. Então, assim, essa é uma dificuldade da juventude também. Sim. Que a gente enfrenta. Agora, jovem, ser santo em determinados lugares é incompatível. Eu sempre vejo o padre José Augusto, né? Ele fala da Canção Nova. Ele fala assim, convém um padre em determinados lugares? Não convém. Não. Se não convém um padre, não convém um leigo, não convém um jovem.
Então, assim, eu tive muita facilidade de viver essa vida cristã na juventude, porque eu convivia com os meus irmãos de célula, com meus irmãos de acampamento, com os consagrados aqui da comunidade. Eu vivia aqui dentro. Aqui, eu tinha consciência que eu era amada, cuidada, zelada e formada. Então, eu sempre falo isso para os jovens, se tem jovem me ouvindo, corta. Se tal lugar te leva a pecar, corta, substitui por uma coisa melhor, né? No começo é difícil, no começo é penoso, mas depois a gente olha para trás e tem orgulho da própria vida, né? Sim. A gente olha para trás e fala, nossa, né? Então, assim, eu tive essa facilidade, Marcinho. Eu sei que muitos não têm. Tem gente que assiste, que às vezes mora no interior do interior do interior, que não tem nem grupo de oração com as senhorinhas. Que, tipo, fala, mas onde que eu vou? Não tem. Então, assim, começa a pedir a Deus para você ter amigos santos, né? Dom Bosco, ele classificava as pessoas em 3 níveis. Os bons, os muito bons e os ruins. Pessoas ruins ele não ficava. Pessoas boas ele ficava de vez em quando. E pessoas muito boas ele ficava o dia todo. Então eu falo, por que hoje a gente não faz isso? Ele falava isso para os jovens. Ele falava assim, meu filho, se tal pessoa te leva a pecar, por que você anda com ele? Ah, mas eu quero salvar ele. O bom pastor é Jesus, não é você. Então assim, reza para que Deus providencie para aquela pessoa a conversão. Mas se afasta porque você não vai conseguir. E hoje, em almoço de família, a gente peca, dependendo da família. Então, assim, o jovem, ele precisa filtrar, ele precisa ver onde ele está colocando a confiança dele, em quem, né? Porque isso foi, assim, fundamental na minha vida. Foi, assim, o que me sustentou, né? Os braços ali que segurou, igual, né, no Moisés, a gente ouve muito isso, né? Quem segurou os seus braços? Foi a comunidade. E eu vejo muita gente aqui da Boa Nova, que eu falo assim, que eu sigo no Instagram, no Facebook, eu falo, mas por que essa pessoa está andando com essa pessoa? Tipo, eu falo, a conta não fecha. Por que ele não está saindo com os amigos da célula? Por que ele não está... A conta não fecha. Aí depois cai no pecado, cai no mundo. E para voltar é muito mais difícil. É muito mais difícil, verdade. Então, assim, falta, eu acho que esse critério hoje, né? Hoje é muito relativista. Hoje, assim, mas eu tenho que amar o fulano. Você ama o fulano. Sim, com certeza. Mas não ama o fulano indo junto, né? E assim, ama o fulano indo junto e às vezes quer amar o pecado dele, Sim. né? Amar o pecador e não o pecado, como Exatamente. diz Santo Agostinho, né? Fica chateado porque às vezes, mas o fulano não foi acolhido, fulano... Não, às vezes não é que o fulano não foi, o pecado dele é inconcebível com a santidade. Sim. Então, assim, é apresentado o mesmo caminho para todos. Eu, quando eu vim naquele primeiro grupo de oração, tinham muitas pessoas aqui. Você lembra quem pregou naquele grupo? Eu acho que foi o Naor. Naor? Falando do reconhecimento do Papa João Paulo II como baluarte da comunidade. Se eu não me engano, foi isso. Ele estava falando que o São João Paulo II tinha sido... E também falou da viagem dele na Terra Santa. Ah, tá. Eu lembro exatamente que ele mostrou umas fotos dele na Terra Santa. Naquele grupo, tinha muitas pessoas aqui. E eu ouvi a mesma coisa que todo mundo ouviu. Então, assim, e muitos outros jovens que também começaram naquele dia. Então, assim, eu falo, a companhia ajuda muito. Se você é jovem, se você quer viver na igreja, viver de uma forma santa... bons, muito bons e ruins. Não tenha medo de fazer isso, porque São João Bosco fazia. E a gente acha que às vezes a gente lê Dom Bosco e a gente fala, mas ele vivia com todo mundo. Não. Dom Bosco tinha padres que ele não ia na missa, porque a homilia do padre fazia ele pecar. Então, assim, bons, muito bons e ruins. E o jovem precisa fazer isso. Fazer essa peneira, esse critério, né? Essa ideia de você, eu vou pra boate porque eu vou evangelizar. Não dá certo. Aonde o irmãozinho cai, ele quer ir lá. Não, eu sou... Não, olha... Se você não, a não ser que você vá ali numa caravana com vários jovens para evangelizar diretamente. Sim, como nós já fizemos. Quantas vezes a gente já foi panfletar? Pra rua, né? Isso, mas todos juntos. Sim. Não sozinho. A gente juntos, vamos evangelizar. Quantas vezes nós fomos evangelizar na praça? Sim. Mas todos juntos. Todos juntos. Né? Porque... Sem esse negócio lá, né? Eu sou o exército de um homem só. Não, mas aí você é bombardeado. Vai. Dentro, né? Enfim. Mas que bom ouvir isso de você, de uma jovem. E assim, Ana, como você explicou isso,
Como que a gente pode ajudar esses jovens, né? A gente tem um desafio muito difícil que é evangelizar o jovem hoje diante de tanta coisa. Como que eu posso dizer? Eu acho que é de tanto comodismo, prazer, porque hoje tudo é cômodo. Infelizmente, essa pandemia trouxe um comodismo que já tinha nas pessoas, mas agora ficou mais, né, evidente, né? Que, eu fico em casa. Esses dias até eu comentava com alguns padres, falou, a pessoa tem tempo para tudo. Vai para tudo quanto é lugar, mas na hora de vir na Santa Bíblia, eu não vou, é perigoso. É perigoso. Gente. Então, assim, se os adultos estão assim, imagina só a nossa juventude que é bombardeada com isso. O que você pensa, o que você vê para frente, assim, de forma de evangelização? Como que você acha que nós que estamos lidando com isso devemos agir para não perder esses jovens, atraí-los cada vez mais? Eu vejo, Marcinho, que assim, tanto as crianças quanto os adolescentes e os jovens estão sendo hiperestimulados. Sim. Eu vi as crianças, eu trabalhei com criança um tempo. A criança, ela está o tempo inteiro sendo estimulada pelo pai, pela professora, por todo mundo, né? Ela não pode ficar 10 minutos ociosa. E aí, o que acontece? Eu vejo que hoje a gente tem que usar uma criatividade sobrenatural para convencer aquela pessoa de fazer determinada coisa. E principalmente os jovens. Porque hoje, nós jovens, nós temos, assim, muitas opções, né? Nós temos TV, internet, rádio, uma série de coisas. Tudo rápido e fácil, né? Super, né? Com um clique, você tem acesso a milhares de sites pornográficos. Com um clique, você compra... eu vi que agora o iFood, ele tem... Até bares já se cadastraram e você consegue, com um clique, comprar até a sua cerveja. Você nem vai mais no... Né? Antigamente, os homens se reuniam no bar para beber, né? Hoje, é entregue na porta da sua casa, ali, tudo muito fácil. E assim, tudo muito fácil. E aí eu vejo os pregadores pregando para jovens e há um tédio, assim. Você que está no acampamento jovem, no FAC, você vê. Há um tédio, porque assim, a gente é tão estimulado o tempo todo com tanta coisa, que ficar 1 hora ouvindo um pregador é tipo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu acho que hoje o que a gente pode fazer é investir mais em formas de evangelização, como os acampamentos, como as escolas de evangelização Santo André, que são, nossa, maravilhosas. Dinâmicas. São dinâmicas, que a pessoa participa junto. Sim, ali, né? Gente, tem um curso que eu fiz, não posso nem falar o nome, que você mal senta. É o tempo inteiro com grupos, com isso, com aquilo, e vai teatro. E assim, é dinâmico, o acampamento, eu falo assim, gente... É uma forma de evangelização maravilhosa. Eu tenho uma amiga que fez o último acampamento sênior, ela falava assim, não, vocês contratam pessoas para fazer tal coisa, porque o cenário é montado muito rápido, não dá tempo. Eu falei, não. Aquilo ali é sangue, suor. É muito rápido. É muito rápido. E eu te pergunto, quando você tá ali, Marcinho, fazendo aquele momento do acampamento, carregando o cenário, puxando negócio para ninguém ver, você pensa em pecar? Você não pensa, você está ativo, você está fazendo. Você está pensando em evangelizar, sim, de dar o seu melhor, né? Sim. Inclusive, o Naor pregava esses dias no grupo e falava, e também estava dando uma formação para pregadores, e falava assim, quando a gente sobe aqui para evangelizar, para pregar, a gente tem que dar o nosso máximo, sim, o nosso melhor. E aí o Espírito Santo vai potencializar aquilo que você tem. Mas assim, não tenha medo de gastar aqui a sua energia nisso. E é isso que acontece, nós gastamos essa energia e a gente canaliza para o bem. O Padre Léo sempre falava isso, né? Canalize os seus desejos para o bem, canalize. Porque né? você o desejo você vai ter, o desejo de pecar, de sair fora, mas canalize para o bem, né? Eu falo assim, o que falta hoje, não é nem o que falta, o que nós temos em excesso hoje é esse hiperestímulo. A gente é muito estimulado, a gente hoje não dá conta de assistir uma homilia por mais de 20 minutos. A gente já começa a ficar assim inquieto, ai meu Deus, meu celular, meu WhatsApp, Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que investir em ferramentas dinâmicas, como a ESA, como o acampamento, tem o SEGME também, Decolores, curso, várias coisas acontecendo, mas ao mesmo tempo, depois que isso acontece, a gente tem que trabalhar com o jovem a outra parte.
pera, eu te dei o leite, agora eu vou te dar o arroz, a carne. Alimentos sólidos. Formação. Sim. Então, assim, o que precisamos hoje? Além do acampamento, da ESA, que são ótimas ferramentas, grupo de oração, depois disso, formação. Eu já sentei aqui nessa Boa Nova milhares de vezes, para ouvir formação. Sim. Sobre temperamento, sobre evangelização de criança. Nossa, quantas vezes ali naquela capelinha não tinha arte, tinha nada. Nós sentava ali, ó. Como evangelizar criança? Vamos lá. E a gente lia ali e partilhava. E por quê? O jovem precisa de formação. Sim. Porque o jovem fica muito neutro, ele fica muito... Faz uma pergunta da igreja, o cara não sabe responder. Não sabe. Aí vem a tia do Testemunho de Jeová, já converte a pessoa porque a pessoa não sabe. Então, assim, falta isso. Né? Um trabalho como o da Boa Nova, por exemplo, como o da Irmão Gessis. Sim. Né? As novas comunidades que trabalham bastante. Por isso que as isso, novas né? comunidades são maravilhosas, porque elas gastam tempo, suor e lágrimas, né? Como Sim. diz o Padre Opa, Jonas. Porque não é muito. fácil, né? Não é simples. Se fosse, Estaria lotada, né? Se fosse Exatamente. todas as comunidades. E quantas pessoas passam... Às vezes até tem a vocação, né? Mas não ficam por causa disso. sim. Porque às vezes não querem isso, não é uma crítica à pessoa. É uma opção dela, infelizmente, né? Ela tem um chamado, às vezes não fica porque exige. E o chamado quer exige. a vontade para tudo. Quantas vezes eu tomei banho e vim pra cá sem ter vontade? Eu vinha arrastada. Eu vinha, não, mas eu tenho que... É igual a formação para servos do acampamento. Se você não vem, você não serve. Pronto. Acabou. Quantas vezes? E chega aqui, tudo muda. A gente chega aqui, a gente vê todo mundo. Aí a gente, nossa, cara, que bom que eu tô aqui, sabe? Então, assim, o jovem, ele precisa fazer as coisas sem vontade. O que eu vejo dos meus irmãos, dos jovens, é muito isso, sabe? Falta fazer sem vontade. Que às vezes é necessário. Aí chega aqui, Tudo muda, né? tudo muda. Legal. Aninha, você fez o seu TCC, né? Eu tô até aqui, ó. Ganhei de presente aqui o TCC. Os frutos da primavera, a vida de leigos consagrados às novas comunidades, né? Não sei se dá para mostrar aí. O Leandro vai depois mostrar pra gente também. E eu sei que o seu TCC deu muito trabalho. Inclusive, gente, eu tive a honra de ser entrevistado. Eu estou aqui. Eu fiquei emocionado. Eu agradeço até por ter lembrado. A Boa Nova está aqui também, né? Mas eu sei que deu trabalho isso aqui, não deu, Ana? Conta um pouquinho pra gente, rapidamente, como que foi fazer esse TCC, as experiências, porque você foi visitar outras comunidades também. Resumidamente, conta pra gente como que foi isso. Então, eu tive a ideia de fazer sobre as comunidades, eu ia fazer sobre a vida religiosa, mas eu vivi em comunidade, então eu falei, não, vamos falar de comunidade, precisamos de um acervo, precisamos de referências bibliográficas que nós não temos. Então, o primeiro desafio foi esse. Quando eu comecei a escrever o trabalho, é um livro-reportagem. Então, o livro-reportagem tem entrevistas, mas ele também precisa de uma referência bibliográfica. Precisa de documentos, de arquivos, é jornalístico, né? Sim. Então, o que acontece? Fui pesquisar sobre as referências da arquidiocese. É muito novo ainda a vida das comunidades na igreja. Né? Então, assim, o que nós temos documentado hoje? Nada, quase nada. Né? Então, assim, não estou falando mal de ninguém, Sim. Não acho que não está sendo feito trabalho. Está sendo feito, só que é muito recente, as comunidades elas são muito recentes. Boa Nova, 28 anos? Isso, nós vamos fazer 29 já. Na época que eu fiz, eu acho que foi no aniversário de 24 anos da comunidade. Já vai para mais 5 anos já. Então, assim, não 6 tinha anos. nada. Tem fundador aí que, quando eu peguei o quadro de comunidade fundador, que o nome do fundador estava errado ainda, porque eles estavam, né, reconhecendo quem era o fundador de tal comunidade e tudo mais. Então, já deu esse trabalho porque não tinha, eu tive que fazer muita parte da bibliografia. Né? Então, conversar com o bispo, conversar com o Dom Vitório, que era o bispo na época que surgiram as comunidades em Campo Grande. Sim. Então, assim, o Dom Vitório, ele teve que me atender em entrevista para eu recolher essas informações, porque não tinha documentado. E depois, linkar tudo isso com o pontifício, né? Com Roma. Porque a igreja não é só a Arquidiocese de Campo Grande. Sim, a igreja ela é linkada ao Papa, né? A Pedro. Então, vamos ver o que o Vaticano já escreveu sobre. E aí,
eu achei a fala do Papa João Paulo II, né? Do Concílio Vaticano II, falando que surgiria uma primavera na igreja, né? E aí eu falei, a primavera na igreja, se não as novas comunidades, não sei o que é, né? Porque, gente, foi comunidade Shalom, comunidade Canção Nova, comunidade... Enfim, várias comunidades que surgiram ao mesmo tempo. Você fala assim, como que pode? Tipo, o mesmo vento que soprou aqui, soprou lá. Soprou lá. Né? E comunidades internacionais. Em lugares diferentes, né? Por exemplo, Shalom lá no Nordeste. Ceará. Canção Nova, Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Nisso, se eu não me engano, surgiu novas comunidades também lá para o sul, ao mesmo tempo, foi Paraná, tudo assim, ó. ali, tudo. E sem um tempo, sem WhatsApp, sem YouTube, sem Facebook. Mal tinha telefone com fio. Quem tinha telefone em casa era ricão, a gente usava orelhão. Sim, então assim, foi fazer esse levantamento e eu fui vendo, falei assim, gente, quem são os frutos dessa primavera? Sim. São os membros consagrados às comunidades, que muitos já têm até mais de 10 anos de consagrado, que quando... É igual aquela frase, né? Quando eu cheguei aqui, tudo era mato, né? Tudo era mato. Eu acho que você pensa assim, né? Tem aquelas fotos construindo aqui a canção... Mas era realmente, era tudo mesmo. era mato. Então, foi uma dificuldade nesse nível, primeiro, porque eu queria fazer uma coisa bem linkada com a igreja, que os santos falavam e tudo mais. E aí, fui fazendo o trabalho. Tá, deu tudo certo. Ficou pronto. No dia de entregar o trabalho, a professora falou assim, 11 horas tem que estar aqui na minha mesa, é regra da universidade. Imprimi o trabalho. Quando eu fui ver o trabalho, todo desconfigurado. Falei, meu Deus, paguei R$300 para impressão. Acho que até mais que 300. Foi assim, que é tudo livro, né? Falei, meu Deus, tá tudo desconfigurado. O que eu vou fazer com isso aqui? Como que eu vou entregar isso aqui? E sem o TCC você não forma. Aí eu fui atrás do Leandrinho, que tá sentado aqui. Leandrinho, eu tô falando, rapaz. Falei, o homem multifaces, meu. Falei assim, eu vou lá, onde o Leandrinho trabalhava na época. Falei, ele vai me ajudar, não é possível. E fui viver em comunidade, né? Falei, Leandrinho, foi tudo impresso errado. O que eu vou fazer? A professora deu até 11 horas para entregar, isso já era 9. Gente, para imprimir isso aqui dá um trabalho. Que tem que imprimir, tem que encadernar. Vixe, Maria. Aí ele foi lá. Gente, que paciência. Me ajudou, fez tudo com calma. Falou, calma, vai dar tudo certo. Imprimiu tudo. Falou. E eu vendo aquilo ali, eu falei, gente, é o Espírito Santo me mostrando que é viver em comunidade. Quando você vive em comunidade, você não caminha só. Você só caminha só quem quer. Né? Porque tem as pessoas que caminham só. Mas é porque você quer. Porque eu falo, gente... Tudo na nossa vida, quando a gente vive em comunidade, é incomum. A minha dor não é só minha. Poxa, ele foi lá, ele se dedicou o tempo dele. Hoje, o que você menos tem é tempo das pessoas. Né? O que hoje, menos tem. A pessoa tem tempo para tudo, menos para você, menos né? Menos para ajudar. E ele falou assim, não. E ele foi lá, ele imprimiu, me entregou tudo. Consegui entregar no prazo. Olha, foi assim... Falei, cara... E no dia da apresentação? Um dia de semana... Dia da apresentação do TCC. Um dia de semana, todo mundo trabalhando. O meu horário era o pior que tinha, o primeiro horário. Os TCC da maioria dos meus colegas, né? Só eles e a família, porque era o dia de semana. No meu, encheu o anfiteatro. Tinha gente da célula, gente do acampamento, tinha gente do... Tinha frei, tinha padre. Tava lotado aquele lugar. E eu até falei no final, né? Falei assim, isso aqui, apresentei pra banca, né? Falei, isso aqui é ser comunidade. Isso aqui é você ter pessoas que estão ali para chorar com você, como teve gente que chorou comigo para imprimir isso aí. Como tem gente para rir, para se alegrar, para estar ali, para zoar sua cara no final. Você gaguejou! Então, assim, eu falo, isso é viver. Sempre tem esse irmão sempre gente boa. Sempre, e quando ele não tá, faz falta. Então, assim, eu falo, aí a foto do final, né? Quando eu recebi a nota, eu acho que eu tirei 9,8, se eu não me engano. Porque teve uns erros de fundador, de nomes e tudo mais, que eu não consegui, na hora, corrigir, né? Porque já estava tudo impresso.
Mas aí naquela foto final, assim, toda a comunidade, eu falei, gente, olha só, isso aqui é uma riqueza, né? Consegue essa foto pra gente colocar no programa Com também, né? certeza. Manda pro Leandrinho lá, pro Leandrinho colocar essa foto pra Com gente. certeza eu vou mandar. E tá lá todo mundo, assim, né? E aí uns já saíram correndo, tem que trabalhar, tem que... Mas assim, todo mundo ali, né? Eu não estava sozinha. Em nenhum momento, quando eu caminhei em comunidade, eu estive sozinha. Porque eles estavam ali para me sustentar, né? E é isso que assim, eu acho que é o mais importante, né? Amém. Lindo testemunho, que legal. Ana, nós já vamos ter que encerrar, nosso bate-papo tá muito bom, mas a gente já vai ter que encerrar. Eu gostaria que hoje você está fazendo o caminho para Canção Nova, né? Que você falasse rapidamente como que está sendo esse caminho, quanto tempo você já está nesse caminho lá, né? Depois de anos, 8, aquele 9 primeiro encontro lá, quase 10 anos depois, você agora está fazendo mesmo o caminho para Canção Nova. Fala rapidamente como está sendo essa experiência para a gente e já aproveita e já deixa um recado para quem vai estar nos assistindo, principalmente para os jovens, para que o jovem volte para a igreja. Assim, a gente está fazendo uma campanha para o pessoal voltar para a igreja e voltar a participar, né, sem medo e acreditar que Deus é mais. Então, assim, conta um pouquinho para nós e já aproveita e já faz esse convite para essa gurizada. Olha, eu vou começar do final. Primeiro que eu quero falar assim para os jovens, né? Saibam que aqui tem muito piso para limpar, muita cadeira para limpar e organizar, tem muito banheiro para tirar o lixo, que eu já tirei muito lixo do banheiro e tiro até hoje. E o jovem é para isso, né? Eu falo assim, olhe para os meus irmãos mais velhos, como você, né? Não que você é velho já, novão, né? Mas eu falo, gente, o Marcinho já tá na hora de ficar só lá fora conversando. Cadê a juventude para limpar isso aqui, para apagar as luzes, para ir nas salas, ver se tem alguém dentro, para trancar a porta. Gente, e o nosso papel é esse, nosso papel não é ficar lá fora conversando, rindo, tirando foto pro Instagram, não. É também, mas o nosso papel é, se não eu, quem, né? Como dizia Santa Terezinha. Se não eu para limpar o chão, quem? Teve um evento de casais aqui, que a gente foi limpar esse chão 3 da manhã, 4 horas. E pensa na alegria. E é gostoso, né? Sim. Eu fiz muito isso. Eu, quando era jovem, eu não achava aquilo um peso. Não, a gente corria isso aqui, escorregava que ia lá. Eu nunca achei esse servir um peso. Tanto é que depois, até chegar a pregar e tudo mais, foi um tempo. Ixi. Mas assim, esse tempo que eu estive servindo, que sirvo até hoje, se precisar. E eu falo, esse é o nosso papel de jovens, é o nosso papel, assim, se não eu, quem? Nós temos disposição, saúde, juventude para isso, para se gastar como uma vela, né? Como São João Bosco, para doer a perna, para doer a bunda, para doer tudo, porque nós somos os jovens, nós somos aquilo que vai sustentar para os mais velhos, para os anciãos. Às vezes você, por exemplo, precisa dar um direcionamento para alguém no final do grupo de oração. Então você não vai ter tempo para ir fechando as portas, para ir olhando as salas, porque o seu papel é outro. Só que por falta dos jovens, você deixa de fazer isso para ir fazer coisas que a gente devia estar fazendo. Para ir lavar copo, para ir... Então assim, jovens, voltem, né? Se cansem, vão dormir com cansaço no corpo, porque serviu, porque, né? Mas é um cansaço gratificante, eu falo assim, o Naor sempre fala isso, é uma recompensa evangélica que você recebe. Mesmo estrupiado, você está feliz. Sim, volta pro grupo de oração. O grupo jovem, toda quinta-feira. Vem aqui, chega um pouco antes, vê se tem cadeira para arrumar, se tem coisa para varrer, se tem... Não, eu tô aqui, ó, o que tem para fazer? Porque serviço vai ter. Sim. Né? E a igreja precisa disso, né? A igreja precisa, porque hoje nós somos muito acomodados. Jovem não vem para grupo de oração de salto, não, vem de chinelo embaixo, porque vai trabalhar. Então, assim, na minha época era assim, espero que ainda seja, né? Jovem vem para isso. Então, volte para a igreja, sai do celular, e volta para cá, porque aqui tem um lugar para você e um lugar que é só seu. Que tem alguém que faria melhor, mas Deus quer você fazendo. Sim. Né? Então, acho que esse é o recado que eu deixo. E quanto à Canção Nova, sim, eu estou fazendo um caminho na Canção Nova, estou no meu 2º ano de vocacional. Estou recebendo os sims ou os nãos da comunidade. Recentemente eu recebi o sim do pré-pertença, então eu vou para o pertença, que é um encontro antes de ingressar, então falta só mais um encontro. E é um tempo maravilhoso, bem diferente de quando eu fazia na Boa Nova, porque na Boa Nova eu era... muito imatura, muito menininha, muito
cheia de dedo. E aqui eu aprendi a ser gente. Eu falo assim, na Boa Nova eu aprendi a virar gente, né? E assim, se não fosse esse tempo aqui, lá eu não sobreviveria uma semana. Uma semana eu não sobreviveria na Canção Nova. Então eu falo assim, Deus faz tudo, né? Perfeito. Então hoje, né, eu vou pro Pertença em novembro. Recebendo o sim de novembro, eu ingresso em 2021 para o pré-discipulado, né? Que já é o primeiro ano de ingresso na comunidade, de forma interna, para a comunidade de núcleo. Né? Nós temos o núcleo, o segundo elo aliança, núcleo, comunidade de vida. Eu, comunidade de vida, né? Núcleo. Então, estamos aí na expectativa. Para ver o que, né? Como vai ser esse final. E atenta, né? Os sims da comunidade, isso eu falo para todos os vocacionados. Principalmente, até os daqui. Os sims da comunidade são os sims de Deus. Né? Os nãos, às vezes, é seu. Porque você deixou a desejar, você deixou de cumprir o que deveria cumprir. Mas os sims, se o conselho lá em cima falou amém, é Deus falando amém por eles. Né? Então, estou na expectativa dos sims de Deus aí que vão vindo na boca dos meus formadores, da minha comunidade. Né? Perfeito. Ninha, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Uma partilha maravilhosa da sua vida. Né? E espero que Deus continue falando com você e agindo através de você, principalmente para essa juventude maravilhosa que nós temos. Amém. Né? Muito obrigada. E você, querido irmão que nos assiste, muito obrigado por assistir até o final. Peço que você que ainda não é sócio, se torne sócio evangelizador da comunidade, nos ajude a continuar evangelizando. E você que já é sócio, continue contribuindo através da transferência bancária, aqui na sede da comunidade, do seu boleto. Nos ajude a continuar evangelizando e compartilhe não só esse vídeo, mas os outros vídeos de evangelização da comunidade. Muito, mas muito obrigado mesmo e até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem na paz. Amém. Fechou? Gente, Fechou. fiquei rouca. Fechou. Eu já tava...